Criando Bebês Felizes, de Steve Biddle. Capítulo 6. Afinal, algumas respostas. Na década de 1990, devido à grande importância de toda a questão de assistência infantil e do desacordo generalizado entre os especialistas, diversos governos convenceram-se de que algo tinha que ser feito. Nos Estados Unidos, no Reino Unido e em meia dúzia de outros países, estudos amplos e de longo prazo reuniram equipes de especialistas de renome em uma tentativa de estabelecer a verdade de uma vez por todas. Será que o cuidado de crianças com menos de 3 anos por profissionais é prejudicial? Em caso afirmativo, sob que circunstâncias e por quê? Nos Estados Unidos, o estudo do National Institute of Child Health and Development, NICH, Instituto Nacional de Saúde e de Desenvolvimento Infantil, o mais abrangente já realizado, envolveu mais de 1.000 crianças de 10 locais diferentes do país. Desde seu início em 1991, os resultados têm sido divulgados aos poucos. No Reino Unido, o estudo The Effective Provision of Preschool Education, provisão efetiva do ensino em pré-escola, ligada à Universidade de Londres, acompanhou a vida de 3.000 crianças a partir da primeira infância, incluindo entrevistas extensivas e avaliações a respeito de seu comportamento e desempenho escolar. Em 2004, a conclusão dessa pesquisa foi divulgada. Outro grande estudo envolvendo 1.200 crianças foi idealizado e realizado por Penelope Lett, importante especialista em cuidados infantis, junto com os acadêmicos Cat Silva e Alan Stein. Foram analisados bebês e crianças de 10, 18, 36 e 51 meses de idade, e os resultados foram publicados no final de 2005. Sozinhos, nenhum dos trabalhos foi inteiramente objetivo. A equipe norte-americana era constituída predominantemente por acadêmicos que apoiavam enfáticos o cuidado de crianças por profissionais por razões filosóficas. Alison Clark Stewart, uma das autoras do estudo norte-americano, era uma ardorosa defensora desse procedimento, dedicando um livro aos cuidados dispensados ao seu filho por profissionais, entre aspas, que passou o primeiro ano de sua vida num berçário para que ela pudesse trabalhar nesse livro. Fecha aspas. O estudo da EPPE focalizou os benefícios cognitivos da pré-escola, sendo financiado por um governo aparentemente comprometido a tornar todas as mães mão de obra assalariada. No entanto, foi um estudo bem idealizado e equilibrado, e isso manifestou-se na conclusão. É provável que o estudo de Lett tenha sido o mais independente. Embora Penelope Lett fosse há muito tempo uma das maiores defensoras mundiais das necessidades infantis, nesse estudo ela também considerou as necessidades dos pais e suas recomendações sempre foram notáveis pela praticidade. Esses 3 estudos, junto com os realizados em outros países, desde a Austrália até a Noruega, resultaram em uma grande quantidade de dados muito significativos que ainda estão sendo analisados, e mais dados estão sendo gerados à medida que as crianças crescem. Embora nem todas as questões tenham sido respondidas, esses estudos superaram muito dos problemas enfrentados por pesquisas mais antigas e sepultaram diversas interpretações incorretas. Também levaram a uma mudança considerável do ponto de vista dos que achavam que os berçários, as creches e as escolas maternais eram, na pior das hipóteses, inofensivos e, na melhor, fatores positivos para crianças com menos de 3 anos. O que os estudos descobriram? Nos 3 grandes estudos, 6 questões específicas foram formuladas. Primeiro, será que a quantidade de tempo passada por bebês e crianças com menos de 3 anos em berçários, creches e escolas maternais provoca neles problemas emocionais? 2. Em caso afirmativo, será que a má qualidade dos berçários, creches e escolas maternais proporciona a real explicação para isso? Ou será que o uso extensivo desses estabelecimentos, mesmo se de boa qualidade, é prejudicial?
3. Será que não foi a qualidade dos cuidados paternais e maternais o principal motivo dos problemas enfrentados pelas crianças que frequentam berçários, creches e escolas maternais por longos períodos desde muito novas? Em outras palavras, será que os pais menos capazes não utilizam mais os cuidados dessas instituições de modo que seus filhos enfrentam problemas por esse motivo e não em virtude da assistência profissional? 4. Será que há um ponto limite a partir do qual o cuidado por profissionais torna-se prejudicial? Por exemplo, será que 10 horas por semana, ou 20 ou 30 é uma opção mais segura? 5. Será que há um momento ideal para o início do cuidado infantil por profissionais? Por exemplo, o que acontecerá se os pais esperarem o filho completar 1 ano antes de colocá-lo em uma creche? O que acontecerá se os pais usarem um berçário, uma creche ou uma escola maternal durante 6 meses e depois tirarem o filho dali, mantendo-o em casa? E assim por diante. Para os pais solteiros, essas questões são importantes. 6. Finalmente, se houver um dano, ele se cura ao longo do tempo ou piora? Em caso afirmativo, sob que condições? A seguir, em resumo, o que os estudiosos descobriram a partir dos 3 estudos. Sim, o cuidado por profissionais é prejudicial. Nos resultados do estudo do NIT de 2004, quase 3 vezes mais crianças, 17%, apresentaram problemas de comportamento no grupo que passava mais de 30 horas por semana sob o cuidado de profissionais, enquanto apenas 6% das crianças no grupo correspondente a menos de 10 horas manifestaram os mesmos problemas. De acordo com um relatório de pesquisadores, entre esses problemas incluíam-se desobediência na escola, rebeldia, respostas rudes aos funcionários, envolvimento em brigas, manifestações de crueldade, ameaças ou maldade em relação a outras crianças, ataques físicos a outras pessoas, irritabilidade e comportamento imprevisível. Essas condutas não eram amplas, mas estavam presentes em grande número de crianças. De modo semelhante, o estudo da EPPE revelou que muitas crianças com menos de 3 anos, e especialmente com menos de 2 anos, que foram cuidadas por profissionais estavam associadas a índices mais altos de comportamento antissocial em crianças nessa faixa etária. O estudo de Leach relatou que bebês e crianças com menos de 3 anos criados em berçários, creches e escolas maternais apresentavam, entre aspas, nível mais elevado de agressividade, fecha aspas, e, abre aspas, tinham maior tendência de se tornar introvertidos, submissos e melancólicos, fecha aspas. A doutora Leite declarou a um jornal que o desenvolvimento social e emocional de crianças cuidadas por profissionais e não pelas mães é, sem dúvida, pior. O estudo de Leite também comparou tipos diferentes de cuidados, além dos providos por berçários, creches e escolas maternais, e constatou que babás, avós, parentes e amigos são opções melhores que os estabelecimentos mencionados, ainda que não tão boas quanto os próprios pais da criança. Claro que foram conclusões genéricas e situações específicas podem ser muito diferentes. Como a doutora Leach empenhou-se em salientar no caso de o pai ou a mãe deprimido ou insensível ou com problemas sociais graves, ter um profissional cuidando da criança seria uma solução melhor. O importante era a sensibilidade. A boa qualidade dos cuidados por profissionais não impede que seja prejudicial. Para os pesquisadores e pais, talvez de modo mais significativo, a qualidade do cuidado profissional, por melhor, constante, atencioso e educacionalmente rico que seja, possui apenas efeito parcial nos resultados pertinentes ao comportamento. A boa qualidade deste cuidado era importante, mas por motivos além dos que estavam sendo estudados, sem dúvida, beneficiava as habilidades cognitivas, o pensamento e a alfabetização,
e as crianças que recebiam mais cuidados individuais em berçários, creches ou escolas maternais, com maior quantidade de funcionários e mais bem treinados, eram menos estressadas, o que, no entanto, não eliminava completamente os efeitos prejudiciais causados pela tríade de fatores de risco, desde muito cedo, durante muitas horas por semana, por muitos anos. De acordo com os autores do estudo EPPE, embora a qualidade de cuidado por profissionais possa reduzir o comportamento antissocial e ansioso, não é capaz de eliminá-lo. E os autores do estudo do NICH concordaram com essa conclusão. Essa descoberta propiciou diversas derivações, já que foi contra tudo que se acreditava anteriormente. De acordo com o mantra da década de 1990, os resultados insatisfatórios ocorriam em virtude de berçários, creches e escolas maternais de baixa qualidade. Os estudos pareceram indicar que pais afetuosos proporcionam um cuidado individual insubstituível. O ótimo cuidado promovido por profissionais, embora fosse muito importante, não era a panaceia que se esperava. Ainda era, entre aspas, cuidado proporcionado por estranhos e numa situação de grupo, ao contrário da individual mais normal para as necessidades da infância. E isso tinha importância para o desenvolvimento adequado de crianças seguras e não agressivas. A qualidade dos cuidados paternais e maternais é a mais importante. Há certas coisas que têm ainda maior importância do que a presença ou a ausência de cuidados profissionais no desenvolvimento infantil. É importante lembrá-las, e todos os pesquisadores empenham-se em salientá-las. Na determinação da saúde mental da criança, o fator mais significativo de todos foi chamado pelos pesquisadores de, entre aspas, sensibilidade maternal. Isto é, a capacidade de reagir afetuosa e sensivelmente, com suficiente sintonia fina às necessidades da criança. Isso depende da mãe ou do pai. Ser serena o bastante, protetora e estar livre de pressões para se concentrar na criança. Também deve ser suficientemente dotada de recursos, tanto materiais quanto emocionais, como amizades e outros meios de se extravasar, de modo que não se sinta deprimida, abandonada ou oprimida pelas demandas naturais da maternidade ou da paternidade. Essas qualidades dependem dos pais terem a oportunidade, com tempo e prática, de construir um relacionamento sensível, conseguindo conhecer o bebê, sua natureza, suas necessidades e os meios de comunicá-las. No entanto, ainda que a qualidade do cuidado dos pais seja mais importante do que a quantidade de cuidado por profissionais, eles influenciam um ao outro. Os estudos constataram que um dos riscos para as crianças era que os cuidados por profissionais desde muito cedo, durante muitas horas por semana e por muitos anos, pudessem debilitar a sensibilidade maternal ou, em vez disso, impedir seu desenvolvimento. Isso aconteceu com mais frequência nas duplas mãe-bebê cujo relacionamento já era fraco. Em resumo, uma mãe que deixa seu bebê muito tempo sob o cuidado de profissionais pode ser menos bem-sucedida com ele. A dependência por berçários, creches ou escolas maternais pode impedir que pais e crianças desenvolvam um relacionamento. A mãe ou o pai e o recém-nascido podem jamais ter a oportunidade de se tornar mais próximos, e esse fato pode influenciar o relacionamento deles durante toda a vida. Menos é mais, mas não há limiar seguro. Os efeitos negativos do cuidado por profissionais não apresentam um limiar ou nível de segurança específico associado à quantidade de horas. A quantidade de horas que uma criança é cuidada por profissionais é diretamente proporcional às consequências nocivas. Pesquisadores referem-se a isso como efeito relacionado com a dose, sendo um indicador significativo para um vínculo causal. Não há um nível seguro da adoção de cuidados por profissionais para crianças com menos de 3 anos, mas, ao mesmo tempo, menos é melhor do que muito. A escolha do tempo é decisiva.
revelou-se que o timing era importante e que os gradualistas estavam certos em esperar. De fato, era fundamental esperar que a criança completasse 2 anos para evitar efeitos prejudiciais. O estudo do Nietzsche constatou que não fazia diferença alguma se os pais colocassem os filhos em berçários, creches ou escolas maternais no 1º ou 2º ano de vida, já que os efeitos prejudiciais eram os mesmos. Sob esse aspecto, uma criança de 18 meses era tão vulnerável quanto uma de 4 meses. Para qualquer pessoa que conhece crianças, essa conclusão confronta a experiência do senso comum. A criança entre 1 e 3 anos é um ser emocionalmente vulnerável, muito consciente do seu ambiente social, que ama esse ambiente e no qual se sente seguro. Ela tem medo de estranhos e liga-se fortemente a 1 ou 2 adultos de confiança. Ainda incapaz de brincar à vontade com outras crianças, precisa de muita atenção dos adultos e também exige entendimento e ajuda comportamental para aprender a se autocontrolar. Por motivos que ainda serão descritos neste livro, a disciplina será apenas realmente bem-sucedida se provier de uma pessoa que ame a criança. Ver capítulo 10. O que explica por que os problemas comportamentais são o principal sintoma das crianças que passam muito tempo sob cuidados de profissionais. De fato, de certa maneira, um bebê com menos de 6 meses é mais fácil de ser cuidado por alguém que não pertence à família. Os recém-nascidos são menos exigentes a respeito de quem os está tratando com carinho, ainda que seja grande a necessidade de afeto, atenção e descontração na pessoa responsável pelos cuidados, como será discutido no capítulo sobre desenvolvimento cerebral, ver capítulo 7. Essa é ainda a idade mais importante para se fazer o que é certo. Os efeitos prejudiciais são moderados, mas muito difundidos. Não obstante os pontos há pouco mencionados, é importante compreender que o grau dos danos causados pelo uso excessivo do cuidado de crianças por profissionais é moderado, ao menos até o ponto em que podem ser detectados nesse tipo de estudo. No entanto, descobriu-se, e os pesquisadores empenharam-se em salientar, que os efeitos prejudiciais eram muito difundidos. De acordo com a doutora Leach, havia uma pequena, porém significativa diferença em um grande grupo de crianças. O professor J. Belsky, um dos autores do estudo do Nietzsche, enfatizou essa conclusão no momento em que certos críticos sugeriram que os efeitos prejudiciais eram muito pequenos para ter importância. Ele observou que o resultado difundia-se em todos os tipos de família de crianças. Quando todos os fatores componentes eram eliminados por meio de sofisticadas técnicas de estatísticas, ricos ou pobres, pais solteiros ou casados, negros, latinos ou brancos, todos eram afetados. A descoberta indicou que esse pequeno núcleo de efeito prejudicial era duradouro e real e não facilmente eliminado. Belsky chamou atenção para os problemas sociais que surgem quando grande quantidade de crianças é afetada, mesmo de maneira insignificante, e expressou preocupação em relação às escolas, já que essas crianças, mesmo com problemas moderados de comportamento, começam a sobrecarregar os professores e o sistema educacional. Atualmente, um problema que está sendo amplamente relatado em todo o mundo. Elas podem piorar o ambiente social. Uma sala de aula com 2 ou 3 crianças com problemas comportamentais pode ser administrada, mas com 8 ou 10 pode ser incontrolável. Como se sabe a partir da pesquisa a respeito dos danos causados pelo cigarro e por outros problemas de saúde em larga escala influenciados por fatores externos, a estabilização dos prejuízos é relativamente difícil de ser alcançada. Nesses estudos sobre cuidados de crianças por profissionais, as ferramentas de mensuração são relativamente frágeis e estão baseadas em observação e entrevistas. Na realidade, não sabemos o que se passa na cabeça dessas crianças, nem sabemos como essas mudanças vão interagir, por exemplo, com estresses posteriores, com desafios escolares ou talvez só emergirão na idade adulta. Os efeitos negativos descobertos podem não ser os únicos e os tipos mais importantes de efeitos prejudicial,
podem se manifestar somente depois de algum tempo. Por ser muito longo este capítulo, optei por postá-lo em 2 partes de aproximadamente 20 minutos. Se você está gostando do canal, curta, compartilhe, inscreva-se, ative os sininhos das notificações para não perder os novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!